professor Joe Dispenza explica que a nossa realidade pessoal é criada a partir da nossa personalidade. E a nossa personalidade, por sua vez, ela vai ser formada a partir dos pensamentos e dos sentimentos que a gente cultiva. Então, por que é que mesmo quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente continua se preocupando com as contas para pagar, se preocupando se os nossos planos vão dar certo, investindo a nossa energia no lugar errado? Porque a gente está habituado a fazer isso. Então, no vídeo de hoje eu quero te convidar a ter uma perspectiva diferente da sua vida, para que a gente possa treinar a nossa mente, a colocar o nosso foco no lugar certo, no lugar onde efetivamente as mudanças acontecem. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Ontem eu estava assistindo a um vídeo do Michael Singer e ele falava exatamente a mesma coisa. Que quando a gente resolve olhar para o nosso estado interno, quando a gente resolve colocar a nossa atenção naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está pensando, no nosso estado de ser, que todo o resto da nossa vida se organiza. E eu ainda fico muito encantada quando eu escuto pessoas diferentes falando sobre a mesma coisa, porque a verdade ela é única. A forma como a vida funciona, né? Ela é única. E quando a gente escuta pessoas diferentes falando sobre a mesma coisa, isso é uma confirmação de que essa é a verdade, né? Então isso ainda me emociona, me deixa muito feliz. E aí nesse contexto, por que é que no nosso dia a dia a gente coloca sempre em segundo plano as nossas práticas espirituais, né? Ou aquilo que pode nos ajudar a nos conectar com esse reino interno. A gente faz isso porque a gente tem uma sensação de urgência ou um medo de que se a gente não fizer o que tem que ser feito, né? Se a gente não for atrás das coisas da nossa vida, nada vai mudar, que as coisas vão continuar exatamente como estão. Então, por mais que a gente queira sentar lá 1 hora por dia para meditar, ou sair fazer uma caminhada, contemplar a natureza, para se conectar com essa energia interna, no fim das contas a gente está sempre naquela sensação de correria, de que eu não tenho tempo para isso, de que eu tenho outras coisas para fazer. Então, se é dessa forma que você tem vivido a sua vida, eu quero que você me dê aqui 1 minutinho e preste muita atenção naquilo que eu vou te falar. Quando a gente escolhe viver a vida dessa maneira, a gente está dedicando a nossa energia ao nada. A gente está se dedicando em manter o status quo, em continuar revivendo o nosso passado em looping. E muita gente passa uma vida inteira vivendo dessa forma, inconsciente daquilo que está fazendo. Olhe para o paradoxo disso. Quando você pensa que está adiantando a sua vida, fazendo, sem olhar para aquilo que existe por trás desse sentimento de urgência, o que a gente está fazendo, na verdade, é desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não vai trazer como resultado as coisas que a gente quer, ou que não vai trazer como resultado as experiências que a gente quer ter nessa experiência temporariamente humana. Muitas pessoas vão escolher viver na inconsciência por anos e anos da vida delas, às vezes inclusive por uma vida inteira, porque nunca se questionaram de como é que o universo funciona, porque nunca procuraram entender ou compreender melhor como é que a gente está criando as experiências que a gente tem na nossa vida, como é que a gente cria a nossa realidade. Mas se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já se fez essas perguntas e já entende pelo menos um pouco do que eu estou falando. Ainda que isso te gere muitas vezes ansiedade, ainda que isso te gere medo, que você tenha algumas incertezas com relação a isso. Então, o que eu quero propor é que a gente vá além desse campo teórico, né?
que a gente vá além de só aprender ou tentar entender como é que as coisas funcionam na teoria e que a gente comece a aplicar na nossa vida esses conceitos, especialmente naqueles momentos em que você sente medo, especialmente nos momentos em que você sente ansiedade ou quando bate aquela incerteza sobre o que é que você está fazendo da sua vida, se isso é mesmo a coisa certa a se fazer. Então eu quero te convidar a olhar para a sua vida sob uma nova perspectiva. Lembra, a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal. Então, quando a gente está conectado com emoções elevadas, percebe aí se você não tem uma vontade de compartilhar, de colocar isso para fora. Note dentro de você se existe nesses momentos algum sentimento de escassez. Quando você está alegre, quando você está sentindo paixão pela vida, quando você está grato pelas coisas que você está vivenciando, cabe nesses momentos escassez, cabe nesses momentos julgamento, cabe nesses momentos tristeza, um sentimento de solidão? Não cabe, porque esses sentimentos, que no fim das contas eles representam o amor na nossa vida, eles cobrem tudo, é como se eles dominassem a nossa perspectiva, a forma como a gente enxerga a vida. Tem um filme muito bacana que se chama Na Natureza Selvagem. Eu não sei se ele tá no Netflix, se vocês conseguem encontrar ele em algum streaming. Mas num momento do filme, né, o menino que passa lá por várias dificuldades, ele chega no finalzinho da vida dele e ele escreve uma mensagem que diz assim: a felicidade só é real quando compartilhada. É disso que eu tô falando aqui. Quando a gente sente todas essas emoções elevadas, o que a gente tem vontade nesses momentos é de dar. O que a gente tem vontade nesses momentos é de compartilhar, de ter alguém perto da gente com quem a gente possa dividir todas essas coisas boas que parecem transbordar o nosso corpo. E é isso, é um transbordar mesmo, porque tem para além daquilo que você precisa. E quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, parece que essa fonte dentro de você, ela jorra ainda mais. Ela vem numa abundância incessante. É assim que a gente experimenta todas essas emoções que no fim das contas, né, a raiz de todas elas é o amor. Ao contrário de quando a gente está experimentando medo, ao contrário de quando a gente está experimentando ansiedade. Nessas horas, a sensação interna é de que a gente precisa de alguma coisa fora, a gente precisa buscar alguma coisa no mundo para que esse medo se aquete, para que essa ansiedade se aquete. É como se você tivesse um buraco interno que precisa ser preenchido. Olha como a perspectiva muda completamente. Como a gente sai de um lugar de geração, de dar, de prover para um lugar de necessidade. A gente sai do nosso papel de criador e a gente assume um lugar de vítima. Mas o livro Um Curso em Milagres diz que tudo aquilo que não é amor é medo. E que o medo não pode existir, porque aquilo que tudo abrange não tem opostos. Olha que coisa mais linda. Ele explica que o oposto do amor é o medo, mas que aquilo que tudo abrange, o amor, não pode ter opostos e, portanto, o medo não pode existir. Então, por isso é que todas as vezes que a gente está dedicando a nossa atenção a qualquer coisa onde a raiz disso é o medo, como ansiedade, como preocupações, como inveja, como raiva, a raiz de todas essas emoções que têm uma vibração mais baixa é o medo. Então, todas as vezes que a gente está dedicando a nossa atenção ao medo, a gente está dedicando a nossa atenção ao nada.
Porque o medo não pode existir. Por que é que a gente não consegue enxergar isso de uma forma tão clara? Porque na nossa mente dividida, a gente vai conhecer o amor a partir do que seria teoricamente o seu oposto, que é o medo, né? O medo representa aí o contraste. Então, na prática, como é que a gente vai aplicar isso na nossa vida? A gente vai olhar para situações que nos causam medo, que nos causam ansiedade, que nos causam qualquer uma dessas emoções, né, que despertam qualquer uma dessas emoções dentro da gente. A gente vai olhar para elas e vai dizer que elas não existem, que elas não são reais, mesmo elas estando se apresentando ali na nossa frente? Não, não é isso. A gente não vai negar a situação em si. O que a gente vai negar é o nosso sentimento com relação àquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo não tem o poder de despertar em você medo, ansiedade ou qualquer outra coisa. Lembra, não é o ambiente que determina como você se sente, mas completamente o contrário. Você não vai consertar o ambiente para que isso gere em você uma sensação de conforto, uma sensação de gratidão, uma sensação de amor. Você primeiro se coloca nesses lugares. Em algumas situações onde a atração dessas emoções ainda for muito forte para você, em momentos em que você não consegue deixar de sentir raiva, de deixar de sentir medo ou angústia, pelo menos olhe para a verdade nessas horas. Tente olhar para o fato de que você está se permitindo sentir dessa maneira, ou de que você está escolhendo sentir dessa maneira, mas que a situação não tem esse poder sobre você. Quando a gente coloca a nossa mente nesse lugar, fica mais fácil da gente se desidentificar dessas emoções. É como se a gente estivesse dando um passinho atrás, se separando para olhar para elas. Há uma outra frase do livro Um Curso em Milagres que deixa muito claro esse nosso poder de escolha nessas situações. Ela fala assim: eu posso ver paz ao invés disso que eu estou vendo agora. Eu posso escolher ver paz ao invés disso que eu estou escolhendo ver. Então, o que você vê ou aquilo que você sente com relação ao que você está vendo é uma escolha. É uma escolha interna que a gente faz. E aí você pode falar assim para mim: ah, Renata, olha, não dá, não consigo engolir isso aí. Se você olha lá aquelas imagens do terremoto na Turquia, é impossível que você não vai sentir angústia, é impossível que você não vai sentir medo por aquelas pessoas, porque as pessoas estão morrendo, Renata. Como é que eu vou sentir diferente? Olha só, você nunca morreu, você nunca nasceu. Porque a vida que está dentro da gente, ela transcende tudo isso. O que a gente sente nesses momentos é uma interpretação limitada com relação àquilo que a gente conhece a respeito da vida. Procure dar uma olhada em depoimentos de pessoas que tiveram experiências de quase morte. No YouTube tem um monte delas. Procure escutar e perceber o que é que tem de comum no depoimento dessas pessoas. O que é que elas falam sobre a vida? Eu escutei uma esses dias e a pessoa explicava que no momento que ela deixou o corpo dela, a primeira coisa que ela sentiu foi uma conexão com todas as coisas e todas as pessoas ao redor delas. E que ela sentiu uma força imensa guiando ela para um amor que ela não podia explicar. E aí, por alguma outra razão, ela voltou para o corpo, né? Por isso que são experiências de quase morte. Essas pessoas, elas são diagnosticadas como mortas, mas depois elas voltam à vida. Dá uma olhadinha na internet, tem muita coisa incrível que aponta pra gente de novo sobre a verdade de quem nós somos.
a gente tem que ser muito responsável pela energia que a gente coloca no mundo, porque a gente não está alimentando só o nosso inconsciente, a gente está alimentando também esse inconsciente coletivo. E se a gente quer de verdade que as coisas, não só na nossa vida, né, mas da forma como a gente vive em sociedade, mude, a gente tem que mudar primeiro as nossas escolhas internas. A gente tem que olhar de verdade para a verdade de que só o amor pode ser real e que por causa da nossa crença de que nós somos um ser limitado, né? Um ser passível de sentir medo, de sentir ansiedade, é que a gente acaba vendo as coisas de forma distorcida. Vamos nos dedicar a cuidar do nosso reino interior, a alimentar o nosso estado de ser com energias elevadas, com emoções e pensamentos elevados. Lembra, quando a gente faz isso, quando a gente coloca o nosso foco em cuidar daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa, todo o resto da nossa vida se organiza, todo o resto se encaixa. Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a olhar para a vida sob uma perspectiva diferente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com os seus amigos e até o próximo vídeo.